Vamos lá, então? Vamos lá. Como sempre, eu começo com algumas perguntas para eu entender em que momento vocês estão aí, tá? Eu preciso saber em que momento vocês estão com a Bíblia, qual é a dificuldade que você tem com a Bíblia. Eu preciso saber disso, senão eu fico falando aqui e talvez não conecta com aquilo que o seu coração está buscando. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho para você hoje é: em que nível você está quando o assunto é interpretar e aplicar textos bíblicos em sua vida? Fala para mim no chat, tá? Fala para mim no chat como que você se considera, como que você descreve a sua habilidade de ler a Bíblia, interpretar o texto e aplicar. De ler a Bíblia, interpretar o texto, ouvir a voz de Deus, ter um relacionamento com Deus através da Bíblia e aplicar. Como que você descreve esse nível aí? Eu vou te ajudar com algumas palavras. Zero de entendimento, iniciante, já tenho algumas experiências, não tenho nenhuma experiência, já tenho facilidade no assunto. Fala um pouco para mim. Qual é a dificuldade que você tem? Em que nível você está? Fala para mim. Descreve com as palavras que vier aí à sua cabeça, tá? Vamos lá. A Júlia colocou, não sei. Beleza. E o restante? Em que nível você se considera? Fala pra mim, por favor. Por favor, gente. Eu me considero mediana. Muito obrigado, Nara. Muito obrigado, minha aluna. Eu me considero mediana. Fernanda, também me considero mediana. Ok. Me fala uma coisa, Nara, Fernanda e todo o restante que tá caladinho aí hoje. Como que você se sente? Qual o sentimento que perdura em seu coração quando você pensa no nível que você está hoje com a Bíblia? Qual é o sentimento? Ah, Abner, eu gostaria de estar melhor, mas qual é o sentimento? Ah, não, eu estou satisfeita, eu me sinto bem, eu me sinto mal, eu me sinto limitada, eu me sinto com fome demais. Como que você se sente com a sua experiência com a Bíblia hoje? Tristeza, por não ter a conexão que queria ter com o Pai, com a intimidade com o Espírito Santo. Certo? Tristeza, sentimento forte. Eu me sinto completamente perdido. Muito obrigado, Iago, pela sua total sinceridade. Alguém mais se sente perdido aqui, como está o Iago? Limitada, insatisfeita, me sinto lerda e burra. Não consigo entender. Forte, muito obrigado pela sua transparência, Júlia. Tá bom, vamos então para a segunda pergunta. Peraí, Fernanda falou mais algo aqui. Mesmo me considerando mediana, sinto que preciso aprender muito ainda, pois não consigo aplicar de forma clara tudo que leio. Show, 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 show. Muito bom. Deixa eu até gravar isso aqui que vocês falaram, que é importante. Tá. Eu também me sinto confusa. Muito obrigado, Vera, pela sua
transparência também. Vamos para a segunda pergunta, então? A segunda pergunta é: como você quer que seja seu relacionamento com a Bíblia nos próximos 12 meses? Essa pergunta é para gerar clareza. Vamos lá. Primeiro caminho, primeiro passo para a gente conseguir obter algo é saber onde queremos ir ou em que resultado queremos alcançar. Fala para mim, nos próximos 12 meses, daqui a um ano, como você quer que esteja o seu relacionamento com a Bíblia? Seja específico. Certo, Ricardo, muito obrigado pela resposta da primeira pergunta. Agora responda para mim a segunda pergunta. Sejam específicos na resposta. Quero, pelo menos, entender cada versículo para interpretar o que pode agregar na minha vida e levar como aprendizado. Certo? Então, o que você deseja é entender os versículos e interpretá-los. Vamos lá. O que a Júlia quer, o que a Nara quer, o que o Ricardo quer, o que a Vera quer, o que a Fernanda quer, o que o Enzio quer, o que o Diego quer. Quero ler a Bíblia e Deus me mostrar. Tá vendo isso aqui? É aquele assunto que está pendente. Então é sobre isso. Aí sim, ó. A Fernanda mandou aqui até o diálogo dela com Deus aqui. Perfeito. É isso que ela deseja. Vamos lá, vamos lá. E o restante, não sabe o que quer, por isso que está demorando a resposta? Você não sabe o que quer? É isso? Se for isso, manda aí. É isso. Eu não sei o que quero. Fala para mim. Abra o seu coração, meu nobre e minha nobre. Quero levar a palavra com total profundidade a ponto de ter revelações do Espírito. Até porque a Bíblia é mais atualizada que o jornal de amanhã. Maravilha. Quero levar a palavra com total profundidade. Intimidade mesmo. Eu e papai falar a mesma língua, no mesmo tom, no mesmo ambiente. É ele entender o que quero e compreender o que ele quer. Tudo através da palavra. Perfeito. Fluir em conhecimento. Fluir na prática. Quero maturidade. Show. Muito obrigado. Muito obrigado. Maravilha. Vamos lá então. Vocês me falaram qual é o nível que vocês estão e vocês me falaram o que vocês desejam. Se eu compreender, vou ter mais desejos de ler. Maravilha. Vocês falaram o que vocês desejam, certo? Agora, eu quero saber se você tem consciência. Eu quero que você reflita para responder a próxima pergunta, tá? Próxima pergunta é: o que está te impedindo de entender e interpretar e aplicar os textos bíblicos em sua vida? Na sua visão de mundo agora, reflita e me responda. O que realmente está te impedindo de ouvir Deus através da Bíblia, de entender a Bíblia, de interpretar a Bíblia, de aplicar a Bíblia no seu dia a dia? O que de fato está te impedindo de viver isso? Reflita para responder. Nesta pergunta, eu aceito que você demore um pouquinho, porque eu quero que você reflita para responder.
Repita a pergunta. Vocês estão vendo a pergunta na tela aí, gente? Sim ou não? Só me fala, eu tô falando aqui também, mas vocês estão vendo a pergunta na tela? Não? O que que vocês estão vendo na tela? Tô vendo o slide. Ah, tá. Talvez a Nara deve estar no celular, né, Nara? Talvez. Enfim, vou responder, vou repetir a pergunta, só para saber se vocês estavam vendo a tela. O que está te impedindo de interpretar, de entender e de aplicar a palavra de Deus em sua vida? Ou de ter o relacionamento que você deseja com Deus através da Bíblia? Ou de ouvir a voz de Deus através da Bíblia? De fato, o que está te impedindo de desfrutar disso? Reflita e responda. Primeiro caminho aí para a gente saber como mudar também. Primeiro é definir. Não, são três caminhos. Um, saber onde você está. Segundo, definir onde quer chegar. Terceiro, descobrir o que está impedindo aí. E vamos remover o que está te impedindo. Falta de fé ou pouquíssima fé. Certo. Não sei dizer. Algumas coisas até entendo, interpreto e aplico. Agora, em outras me falta clareza. Certo. Então seria a falta de clareza. Um pouco de confusão. Certo? O impedimento seria a confusão. Quero entender, mas a Bíblia é para os sonhos de Deus. Certo. O resto não sabe o que está impedindo? Qual é a muralha? Qual é a barreira? Eu sei que eu pedi pra você refletir, mas não precisa demorar tanto pra refletir, gente. Medo, insegurança, não me sinto capaz e disposta. Incredulidade. Certo, Júlia? Acho que os sentimentos de ler a Bíblia não me comovem por não compreender tão bem. Então sinto um pouco a falta do sentimento de poder consumir e desejar estar na presença de Deus, mas a falta de vontade também. Muito específico. Muito obrigado, Iago. Quero entender a luz da interpretação divina, não apenas a interpretação de texto. Acho que é falar a mesma língua mesmo. Certo, eu entendi. Aí você está me falando, Nara, o que você quer. Eu quero saber o que está te impedindo. Então, o que está te impedindo é o fato de você não conseguir ter a interpretação divina? É isso? Ah, garota. Certo, então. Então, nós passamos por três perguntas aqui, tá? Que eu fiz para você. Três perguntas. A primeira, em que nível você se encontra quando o assunto é Bíblia? Ouvir a voz de Deus, interpretar o texto, aplicar o texto. Em que nível você se encontra quando o assunto é Bíblia? Segunda pergunta, o que você quer para os próximos 12 meses referente à Bíblia? E terceira pergunta, o que está te impedindo de entender, interpretar e aplicar os textos bíblicos em sua vida? Agora, eu vou pedir algo para você. Quem puder e deixar a câmera ligada, seria show. Por quê? Senão eu só falo para um monte de nome, tá? Então eu tô falando para um monte de nome aí. Quem puder. Se não puder, no lugar que você tá, não dá para ligar, show. Sem problemas. Mas se você liga a câmera, cria uma parada, uma conexão maior aqui entre eu e vocês, certo? Vamos lá. Me reconhecer como filha, e que na palavra é meu pai falando comigo. Perfeito, perfeito, perfeito. Hoje, pessoal, eu vou derrubar cinco inimigos que te impedem de entender a Bíblia. Cinco inimigos. Que são cinco crenças.
Cinco inimigos que são cinco crenças. Colocaram o filtro da cruz nos textos. Show. Tava na live de ontem, hein? Tava na live de ontem. Vamos lá. Eu vou falar desses cinco inimigos e eu quero que vocês compartilhem comigo durante o processo quais são os inimigos que você percebe. Tipo assim, na hora que eu falar o inimigo, eu vou explicar ele e você vai falar, sofria desse inimigo. E você vai perceber que na hora que eu for removendo cada um desses cinco, você não vai, você vai perceber algumas mudanças em sua mente. Só que você vai perceber no seu dia a dia que você vai começar a ter um relacionamento diferente com a Bíblia. E você vai perceber que, através da mentalidade religiosa, nós terceirizamos a responsabilidade da Bíblia para outras pessoas. Aqui está o grande problema. Mas vamos lá. Vamos para o primeiro inimigo? Na verdade, é assim. Como que está o seu coração para descobrir esses cinco inimigos agora? Descreva em uma palavra ou em uma frase. Ó, rufam os tambores. Como que está o seu coração para descobrir quais são esses cinco inimigos? Aberto, Fernanda, maravilha. Curiosa, com expectativa, show. Curioso, maravilha. O primeiro é que eu tô, nossa, eu tô sem a caneca aqui, eu tinha uma caneca com a frase. Tô sem a caneca aqui. O primeiro, eu passei um ano no Instagram, foi em 2019, se não me engano. Um ano no Instagram falando só sobre isso. Vamos para o primeiro, então. Você sabia que tem cinco inimigos? E vamos lá. Primeiro inimigo: considerar a Bíblia um livro religioso, seja ele evangélico ou católico. Aqui está o primeiro inimigo. Por quê? Religião é chato. Logo, se eu considero a Bíblia um livro religioso, o meu interesse por ele vai por água abaixo. Primeira coisa. Primeira coisa, lógico. Não é só isso que está incluso na Bíblia ser um livro religioso. Pensa comigo, pessoal. A Bíblia é um livro escrito por homens que foram inspirados por Deus. Só que a religião protestante, a religião católica, tomou esse livro para eles dizendo que eles são donos disso. A Bíblia é um livro católico, a Bíblia é um livro evangélico. Por isso, esse é o motivo da maior desinteresse pela Bíblia na maioria das pessoas, inclusive os que não são cristãos. Ou seja, se a Bíblia é um livro evangélico e eu não sou evangélico, lógico, eu não quero ler a Bíblia. Então, o rótulo que nós colocamos na Bíblia, ser um livro religioso, criou uma barreira em nossa mente. E nós lemos muitas vezes com os filtros da religião, com os filtros de tudo que aprendemos. E aqui vai a primeira chave para você começar a ler a Bíblia e ter um entendimento importante. Você tomar uma decisão no seu coração, conversar com o Espírito Santo e falar assim: Espírito Santo, a partir de hoje eu faço o desafio de ler a Bíblia como se eu nunca tivesse lido antes. E eu vou me desfazer dos filtros que me ensinaram. O exemplo que eu quero dizer é, tem muitos versículos que você lê na Bíblia, na hora que você está lendo ali no seu dia a dia, e você já tem uma interpretação dele, de alguém que você já ouviu numa pregação, que você já ouviu num ensino, num estudo. E quando você passa pelo texto, o seu coração não está rendido a ponto de procurar uma nova interpretação ou receber uma nova revelação. Simplesmente você já passa pelo texto interpretando daquela forma que você aprendeu. E você passa, você nem percebe, você só vai pro próximo, e pro próximo, e pro próximo, e pro próximo. Mas no momento que você começa a ler a Bíblia sem os filtros e sem os rótulos que já colocaram nos textos, você começa a viver certas experiências diferentes com o Espírito Santo. Então, esse é o primeiro inimigo. A Bíblia, eu vou falar para você no final o que é a Bíblia. Tá? Quem me segue há mais de 5 anos, que eu acho que não tem ninguém aqui, vai saber a resposta. Mas a Bíblia não é um livro religioso. E eu quero que você coloque aí. A Bíblia não é um livro religioso. Escreve no chat, por favor.
A Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia não é um livro religioso. Escreve no chat aí. Grato, Eula. Grato, Fernanda. A Bíblia não é um livro religioso. Escreve no chat e declara isso para si mesmo. A Bíblia não é um livro religioso. Não é. A primeira coisa para a gente definir o que a Bíblia é definir o que ela não é. Ela não é um livro religioso. Ela não é um livro evangélico. Ela não é um livro católico. Eu, eu tenho que parar de falar, senão eu vou acabar soltando o que a Bíblia é. Vamos deixar pro final, tá? Vamos lá. Vamos pro inimigo 2. Quem tá pronto pro inimigo 2? Inimigo um, passamos. Vamos pro inimigo 2 agora. Espiritualizar a Bíblia demais. Esse aqui é pesado. É pesado. O que que eu quero dizer com isso? Por isso que eu coloquei por isso que eu circulei o demais ali, tá? Por isso que eu circulei o demais. Por quê? Pega essa chave, gente. A Bíblia é um livro espiritual, porém também humano. Logo, ela precisa de revelação, mas também precisa de interpretação humana. O que quer dizer isso? O que é espiritualizar a Bíblia demais? Eu vou pegar uma das minhas Bíblias aqui. Eu vou fazer um exemplo prático do que é espiritualizar a Bíblia demais. Eu quero que Deus fale comigo hoje, neste momento. Eu vou tirar uma palavra cheia, maná, que Deus vai falar comigo. E aí eu faço assim, ó. Trrr, pá, tum, aqui. Isso que Deus quer falar comigo. Nossa, que poderoso. Como é poderoso que Deus quis falar comigo agora. Como se a Bíblia fosse um livro de tirar versículos à sorte. A Bíblia é um livro tão espiritual que eu puxo daqui e o que sair vai ser paulada para mim. Não, não é assim. E eu não estou dizendo que Deus não possa falar dessa maneira com você. Ele já falou comigo, com certeza já falou com você. Você abre um texto lá e fala: Uau, mano, tá pensando isso, veio na hora. Sim, claro. Isso não limita Deus falar dessa forma. Mas não quer dizer que você precise ficar fazendo isso toda hora. Se você fizer isso toda hora, não é Deus falando, tá? É só você tentando tirar a sorte. E isso acontece por quê? Porque nós espiritualizamos a Bíblia demais. O que é espiritualizar a Bíblia demais? Eu vou falar algo poderoso aqui que vai soar como heresia, tá? Mas não é heresia, tá bom, gente? Calma, calma. Não taca pedra. Deus é maior que a Bíblia. E quem conduz o homem não é a Bíblia, é o Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a religião, ela deu um lugar para a Bíblia que é importante, mas ela deu um lugar para a Bíblia mais importante do que a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala e sempre ele vai falar. Quem tem mais conhecimento bíblico tem mais facilidade ao Espírito Santo? Sim, claro. Mas você tem que tomar muito cuidado com espiritualizar a Bíblia demais. Por exemplo, a pessoa pega versículos, se você tem alguma verdade, alguma crença, você está lendo a Bíblia ali, você pega um versículo aleatório, separado do nada, e começa a declarar esse versículo, e começa a falar esse versículo. Você acha que esse versículo é uma revelação, só que ele não tem nada a ver com o contexto que está no texto. Então, por exemplo, um texto que é muito confundido. Tudo posso naquele que me fortalece. É um texto muito confundido. Por exemplo, todo mundo conhece esse texto, certo? Tudo posso naquele que me fortalece. Aí a pessoa fala, eu posso realizar meus sonhos, eu posso fazer isso, eu posso fazer o impossível, eu posso ser promovido, eu posso conquistar uma empresa, eu posso ganhar um carro. Tudo isso Deus quer para você. Mas o texto em si, se você ler o contexto de tudo posso naquele que me fortalece, não está falando disso. Ele está falando assim, o que que Paulo fala? Paulo fala assim, ó, eu aprendi a viver na fartura e aprendi a viver na escassez. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, seja com fome ou seja muito bem alimentado, porque tudo posso naquele que me fortalece. Isso que eu fiz agora aqui é avaliar o contexto. Isso é a parte humana da Bíblia. Porque toda pessoa que vai interpretar um livro qualquer, não precisa ser a Bíblia,
Um livro qualquer, ela não vai pegar uma frase, tirar da página e falar, quer dizer isso. Não. Ela vai ler toda a página, se possível, todo o livro, para te chegar a uma conclusão do que quer dizer aquilo, que o autor quis dizer com aquilo. Por quê? Porque precisa de uma interpretação humana. Logo, a Bíblia é da mesma forma. Ela precisa de revelação do Espírito, mas ela precisa de interpretação humana. Qual é a interpretação humana? Olha simples aqui para vocês, pessoal. Você vai ler a Bíblia? Você vai ler o livro? Vamos pegar o livro de Romanos. Você vai ler o livro de Terminou, Romanos? filho? A primeira coisa que você precisa fazer, depois de conversar com o Espírito Santo, não estou falando da parte espiritual agora, estou falando da parte natural. A primeira coisa que você Terminou? precisa. Alguém está com o microfone ligado aí? Peraí. É que eu não sei por quê, não tá no meu Zoom, ele não está aparecendo som. Quando entra alguém, não aparece som. Depois eu vou abrir para alguém fazer uma pergunta em áudio para ver se tá saindo som aqui, porque eu não tô ouvindo vocês não. Peraí. Mas vamos lá. Eu desliguei o único microfone que estava ligado aí, mano. Qualquer coisa você dá um toque aí, Vaf. Vamos lá. Ó, que eu tava falando. Ah, primeira coisa que você vai ler o livro de Romanos. Sabe qual que é a primeira coisa que você precisa fazer? Ler o contexto histórico. Por que que foi escrito o livro de Romanos? Para quem foi escrito o livro de Romanos? O que estava acontecendo na época que Paulo escreveu o livro para Romanos? Como que você quer entender? Eu vou criar um exemplo que eu faço nos meus cursos. Seguinte, imagina, não acontece isso muito hoje, mas os mais antigos vão entender. Tem dois telefones na casa, não celular, telefone com fio. Lembra telefone com fio? Ou telefone sem fio mesmo, mas telefone de casa, residencial. Aí você tem alguém conversando, tá? Tem um telefone no quarto. Tem alguém conversando no quarto. Por exemplo, a filha tá conversando no quarto. A mãe quer saber o que a filha tá conversando, pega o telefone lá embaixo, pra saber o que a filha tá falando com o namorado. Pega o telefone da filha. Aí a filha fala assim: minha mãe é uma chata. A mãe desliga o telefone puta da vida porque ela falou que ela era chata. Mas ela pegou aquela frase fora. Chega, vamos dizer, bate na filha, fala um monte pra filha. E aí depois a filha fala assim: mas mãe, eu falei que você é chata porque você nem sempre faz o que eu quero. Mas eu sei que você faz isso para o meu bem. Esse era o restante da frase. Mas você sentou a madeira na menina porque você pegou a frase: minha mãe é uma chata. É isso que a gente faz com a Bíblia. Se eu não sei o contexto da conversa inteira, como que eu vou interpretar um texto? Você já parou para pensar? Se você não sabe o que estava acontecendo com aquele povo que fez com que Paulo escrevesse a carta de Romanos, como que você vai entender? Como que você vai saber por que que Paulo escreveu aquilo se você não sabe o que estava ocorrendo? E Abner, como que eu descubro isso? Eu vou dar uma chave para vocês hoje muito importante. Eu vou até escrever no chat, tá? Tem um canal no YouTube que chama Bible Project. Eu escrevi aí no chat. Bible Project. Você vai fazer, ó, vou dar vários desafios, vários exercícios para vocês aí, ó. Você vai fazer o quê? Amanhã você vai começar a ler um novo livro da Bíblia. Se você já está lendo um, você vai começar ele do início de novo. Só que antes de começar, você vai colocar lá, por exemplo, vai escrever, eu quero ler o livro de Romanos. Você vai colocar lá no YouTube, Bible Project, livro de Romanos. Eles fazem todo o contexto histórico de forma ilustrada em vídeo. Então você vai saber tudo do que se trata o livro de Romanos antes de ler o livro de Romanos. Isso é interpretação humana. Nós estamos falando de interpretação humana. Saber quem é Paulo, por que que Paulo escreveu, para quem escreveu e o que estava acontecendo para que fizesse ele escrever. Cara, só isso aqui vai te dar uma clareza absurda na hora de ler o texto. Porque você sabe o que estava ocorrendo. Mas qual o problema? A gente ora, não quer saber de mais nada, só sai lendo os livros adoidado, um atrás do outro. O Espírito Santo revela tudo aí, solta tudo do céu. Mas a Bíblia é um livro espiritual e natural. Foram homens que escreveram, não podemos esquecer isso. Foram homens inspirados, mas foram homens. Então, é necessário interpretação humana. Por exemplo,
Tem pessoas que pegam contexto, por exemplo, pegam uma parte da Bíblia assim, ó, a mulher tem que usar véu, o homem não pode cortar o cabelo, sei lá, a mulher não pode cortar o cabelo, né? E o homem não pode ter cabelo longo, era isso, né? Só que nós pegamos o contexto de uma cultura da época que queremos trazer para agora. Esse é o grande problema de espiritualizar a Bíblia demais. Por exemplo, tudo que tá lá tem que fazer, mas tem coisa que é pro contexto da época, não é para nós. É cultural, não tem nada a ver comigo. E eu preciso entender isso na hora de interpretar. Para quem Jesus está falando? De que forma ele está falando? Eu falei para quem participou da live do Instagram, se não participou, você pode ir lá, tá lá no meu feed. Jesus disse isso, mas em que momento ele disse isso? Ele disse isso antes de morrer, de ressuscitar, ou ele disse isso depois? Tudo isso é a interpretação que eu preciso fazer. Então, parece muito difícil na hora que você olha assim de cara, mas não é não, na hora que você... Escuta o que eu tô falando, faz o exercício, assiste o Bible Project e vai ler o livro. Pega um livro pequeno, por exemplo, pega o livro de Filemão, Tito, que são livros de um capítulo só. Uma cagadinha você lê o livro inteiro. Fala assim, ó, um capítulo só. Vai lá no Bible Project, coloca livro de Filemão, Bible Project. Ouve o vídeo lá, assiste e lê o livro. Sua cabeça vai dar assim, ó, blum, blum. E aí o que que vai acontecer, gente? Tem um texto bíblico que fala assim: se a trombeta não for bem tocada, como que os soldados vão se preparar para a batalha? Já viu esse texto? Tá escrito lá na Bíblia. O que que o texto está querendo dizer? São vários contextos, mas o que que a gente pode pegar aqui? Se a Bíblia não for bem lida e não for bem interpretada, como que você vai conseguir ouvir Deus? Entende? Se o cara que toca a trombeta, ele tem que tocar bem a trombeta, senão os soldados não vão saber se é hora de ir pra guerra ou não. Ou seja, você tem que fazer bem feito. O simples que você sabe, você tem que fazer bem feito. Então, quem consegue olhar para o texto, saber para quem está falando, de que forma está falando, o que estava acontecendo, logo eu consigo interpretar o texto. Logo, a minha mente fica muito mais aberta para ouvir o Espírito Santo dentro da situação. E blum, explode a cabeça. E aí você começa a ouvir muito mais Deus do que você ouvia antes, e você vai vai ter muito menos erros de interpretação. Por exemplo, mandaram um vídeo para mim hoje no direct e falaram assim: você acha que é Deus falando? E aí eu ouço quando eu sei que é um aluno meu do curso A Transição, mandou um Reels de uma profeta falando assim: você tá tomando a ceia indignamente. E ela tá falando como se fosse Deus falando, né? E ela fala assim: será que eu vou ter que matar alguém? Você tá tomando a ceia indignamente. Será que eu vou ter que matar alguém? Como se fosse Deus que estava falando, certo? Ela pega aquele texto que fala assim: aqueles que tomam a ceia indignamente, sem avaliar a si mesmo, e por isso que muitos morrem, muitos dormem. Então ela pega esse texto e ela profetiza como se Deus falando que ia matar as pessoas porque as pessoas estão tomando a ceia indignamente. E aí ele fala assim pra mim: você acha que é Deus falando? Eu falei: primeiramente não, porque o texto está totalmente fora do contexto. O que Deus está querendo dizer ali é: o que é tomar a ceia indignamente ali? Deus está falando: vocês, homens, vão para a igreja, bebem o vinho a ponto de ficar bêbado, comem a ponto de arrotar enquanto outros estão passando fome. Ou seja, alguns ali na igreja deles, que eles se reuniam, comiam demais e deixavam os outros sem comer. A ceia é um momento de comunhão. O que é tomar indignamente? É quando você toma, come, mas não pensa no próximo. Não tem amor ao próximo. Entende? Isso é tomar a ceia indignamente. Já recebi profecia assim, na época me machucou muito. É, muito importante, ó, isso aqui que a Jana tá falando, que vale totalmente no contexto. Quando você entende a Bíblia, você para de ouvir pregadores, profetas, ou seja, qualquer tipo, que usam da palavra para machucar pessoas. E eles muitas vezes não fazem isso por maldade, só por ignorância, tá? Mas você tem o contexto correto, tá? Mas vamos lá, senão nós vamos ficar só nesse inimigo. É claro que cada inimigo aqui pode dar uma aula, mas vamos lá.
Vocês entenderam a diferença de espiritualizar a Bíblia demais? É quando eu acho que a interpretação da Bíblia é só uma questão divina, mas ela também é uma questão humana. Se eu for ler o livro de Romanos, vai ser muito mais entendível para mim se eu conhecer o Novo Testamento inteiro, por exemplo. Se eu conhecer a história da vida de Paulo, se eu conhecer a história de quem eram os romanos e o que estava ocorrendo lá. Tudo isso é algo que você pode fazer humanamente, buscando conhecimento. Então, é isso que você precisa para interpretar o texto. Aí sim, a outra parte é a parte espiritual, onde o Espírito Santo abre o seu entendimento e revela ao seu coração o que aquele texto tem a ver com você neste momento. Aí é o entendimento espiritual que o Espírito Santo faz, certo? E por que isso é inimigo? Porque enquanto você só achar que é divino, não vai conseguir ter clareza do que Deus quer falar com você através da Bíblia, certo? Vamos lá. Então, quando um profeta pega um versículo e profetiza sobre sua vida, ele pode claramente estar profetizando em vão. Ele não está profetizando em vão. Quer dizer, é em vão, né? Não é assunto da aula, mas é importante porque eu vejo que muitas pessoas são machucadas por isso, tá? Entende uma coisa, pessoal? Em profecia, primeiro, não é só profeta que profetiza. A Bíblia diz em Coríntios, todos podem profetizar. Eu posso profetizar, você pode profetizar, qualquer pessoa pode profetizar. O que é profetizar? Anote isso daí. O que é profetizar? Profetizar é falar por inspiração divina. O termo técnico, profetizar é falar por inspiração divina, certo? Beleza. Eu vou falar agora um termo bem simples do que é profetizar, simplificando. Profetizar é ouvir Deus e falar o que Deus falou. Isso é profetizar. Então, quem me segue no Instagram lá e vê meus stories, percebe que quase toda manhã eu começo, bom dia, eu vou declarar sobre o seu dia, certo? Eu faço ali declarações. Algumas pessoas falam que isso é profetizar, isso não é profetizar, porque eu não estou ouvindo Deus para declarar. Quando eu declaro verdades bíblicas, mas eu não estou sendo inspirado no momento, eu não estou profetizando, estou declarando. Profetizar é quando eu ouço Deus falar algo e falo o que Deus falou. Por exemplo, nessa aula aqui, vai ter momentos que eu vou profetizar, porque eu vou falar por total inspiração. Às vezes eu vou falar para vocês, às vezes eu não vou falar para vocês que eu estou sendo inspirado. E vai ter momentos que eu vou falar simplesmente do meu conhecimento. Quando eu falo inspirado, eu estou profetizando. E eu não preciso fazer isso. Ó, você, Fernanda, eu vejo você vivendo isso, isso, isso. Não é só isso que é profecia, gente. Se uma pessoa pega uma Bíblia e prega por inspiração, ele está profetizando, tá? Beleza. Agora, quando você profetiza, você vê algo ou você ouve algo e você pode errar na interpretação. Isso é muito importante, tá? Por quê? Porque tem muitos crentes que vivem por revelação dos outros. E isso é muito perigoso, porque quem guia o filho de Deus é o espírito, não a profecia. Um profeta pode errar na hora de interpretar e de transmitir. Vou te dar um exemplo de um erro. Um exemplo prático de um erro. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Pra não expor ninguém, mesmo sem falar o nome. Uma vez eu estava em casa e eu tive uma visão do meu pai com a mão sobre minha cabeça, sobre minha cabeça. E eu entendi na hora, eu interpretei que era pro meu pai orar por mim. Aí eu liguei pra ele, eu moro um pouco longe dele, uma hora. Eu falei, pai, tem como você orar por mim? Eu tive uma visão assim, assim, assim. Aí ele orou por mim. Beleza, show. Oração top, tá? Sempre oração do pai. E meu pai é profetão mesmo, do raiz, filho. Meu pai é profeta raiz. E orou por mim, ok, passou, beleza. Aí outro dia ele veio na minha casa. Eu falei, pai, ora por mim novamente, porque na visão que eu tive foi pessoalmente. E aí ele orou por mim de novo. Aí um outro dia, um amigo meu, Denis Apolinário, algum de vocês conhece, foi na igreja do meu pai pregar. E eu falei, mano, vou com você e tal. Cresci lá, eu quero ir lá. Beleza. Quando eu cheguei lá, a esposa do Denis havia tido um sonho comigo que eu estava lá na igreja do meu pai e eu descia lá no palco e o meu pai colocava as mãos sobre mim e, e me enviava, como se ele liberasse a minha vida para voar e ir para onde Deus quer que eu quer me levar.
Ou seja, não é para ele me segurar no coração, mas para ele me enviar. Quando ele fez isso, aconteceu, eu tô no mover lá, ele fez isso, eu entendi a visão. A visão, não, a visão que eu tive não tinha nada a ver com oração. Até porque quando eu vi meu pai com a cabeça na minha mão, eu não vi ele orando. Só que eu interpretei que era uma oração, mas não era uma oração, era um envio. O Espírito Santo já tinha me mostrado, mas eu interpretei da maneira errada. Da mesma forma, qualquer profeta pode interpretar da maneira errada. Lógico que quanto mais experiente é o profeta, menos erro ele vai cometer. Mas, que ele pode errar? Pode. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado com isso aí, tá? Profetas podem errar. Então, profeta nunca é uma bússola para te guiar. Quem te guia é o Espírito Santo. Se você receber uma profecia, você vai para o Espírito Santo e fala assim: Espírito Santo, confirma no meu coração essa realidade que ele trouxe. E muitas vezes a própria profecia já é uma confirmação de algo que o Espírito Santo já está falando no seu coração. Aí é outra coisa, tá? Beleza. Vamos pro terceiro inimigo. Esse inimigo eu gosto, hein? Pensar que precisa de um dom especial para interpretar a Bíblia. Tem muitas pessoas que falam assim, cara, aquela pessoa ali tem um dom da Bíblia. Ele tem um dom de interpretar o texto. E não existe esse dom. Está acessível a todas as pessoas interpretar a Bíblia, porque a Bíblia é uma interpretação humana e divina. Se é humana, qualquer pessoa que tem uma dedicação de buscar o contexto histórico, o contexto do texto, ler e se dedicar, vai interpretar a Bíblia. E toda pessoa tem o Espírito Santo dentro de si, e toda pessoa tem o mesmo acesso ao Espírito Santo. Não tem um que tem mais acesso que o outro. O mais acesso que tem não é o acesso maior, mas o desejo maior e fome maior da pessoa. Logo, ela começa a viver mais experiência. Mas não tem uma pessoa que nasce com mais acesso ao Espírito Santo do que outras. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele morreu, abriu o caminho está aberto para todo mundo. Então, quando eu penso que para entender a Bíblia eu preciso do dom da ciência, do dom daquilo, do dom disso, da sabedoria divina do Espírito Santo para ler a Bíblia, eu vou limitando a mim mesmo, certo? E agora eu quero saber, desses três inimigos, qual desses três você tinha até hoje? Qual desses três? Eu vou voltar, tá? Pra você não esquecer. A Bíblia não é um livro religioso. Você achava que a Bíblia era um livro evangélico e católico. Segundo, você espiritualizava a Bíblia demais. Terceiro, você acha que precisa de um dom específico e especial para ler a Bíblia. Enzo nenhum, Júlia todos, todos, Eula dois, Nara terceiro, Fernanda três, legal. Vera dois, Iago três, Diego três. Sempre espiritualizei a Bíblia demais. Maravilha. O da Jana aí, vocês estão vendo? Porque tá direct mensagem, acho que tá chegando só para mim. Depois do Diego tem mais uma aí. Vocês estão vendo ou só até o Diego? Só o Diego, é. O da Jana, você colocou como mensagem direta, Jana. Aí suas mensagens chegam só pra mim. Se você quiser falar alguma coisa para os outros ver. Ah, você já alterou. Tá. Ricardo 2, só o Diego, só o Diego, só o Diego. Acho que estava só pra você. Beleza. Beleza, vamos pro quarto então? Vamos pro quarto. Pensar que é necessário fazer teologia para entender a Bíblia. Essa aqui eu vi muito. A galera quer fazer teologia, por exemplo. A pessoa acha que precisa fazer um curso de teologia para fazer os seus devocionais. Eu quero pegar a Bíblia, ler a Bíblia, entender a Bíblia e ter meu relacionamento com Deus. Aí a pessoa acha que tem que fazer um curso de teologia de 4 anos. Agora tem os de 3 anos, né? Tal. E às vezes esse pensamento não é tão explícito. Boa, a Fernanda fez uma pergunta boa. Mas isso não ajuda com mais clareza? Obviamente, lógico. Se você fizer teologia, eu acho fazer teologia bom.
tá? Não acho teologia ruim. Eu acho fazer teologia bom. Mas aqui o limite é a pessoa achar que precisa fazer para entender a Bíblia. Aí é um outro fator, que não precisa, tá? E novamente, eu quero. Bom a Fernanda ter feito essa pergunta, porque eu quero ressaltar aqui. Eu dou valor para quem estuda a Bíblia com afinco e dedicação, tá? Inclusive, eu tenho 2 cursos sobre Bíblia, para iniciantes, lógico. Então, eu dou valor para quem. O que eu estou dizendo aqui são limitações, e o que você tem que tomar cuidado é para você não ser um intelectual que conhece todos os textos, mas não tem experiência com Deus, certo? Que era o caso dos fariseus, né? Mas dizem que no curso de teologia, o livro menos lido é a Bíblia. Eles leem mais livros de apoio para interpretar. Eu já fiz alguns semestres de teologia, eu não concluí. É muito estudo sobre a Bíblia, né? Então, tipo assim, você aprende muita coisa sobre a Bíblia. E sim, pelo menos no que eu fiz, eu li bastante a Bíblia. Teve bastante estudo da Bíblia, só que é um estudo profundo, né? Então você aprende hermenêutica, homilética, você vai aprender vários tipos de hermenêutica, hermenêutica do mestre tal, hermenêutica do outro mestre, hermenêutica assim, hermenêutica. O que que é hermenêutica? É a arte de interpretar, tá? A arte de interpretar. A matéria para interpretar, tá? Então, é um conhecimento mais profundo para quem deseja, de fato, ensinar, que deseja pregar. E sim, aquele que não deseja nada, pode fazer teologia? Sim, pode. Mas ele é tipo uma especialização, entende? A teologia é tipo uma especialização, para você ir bem fundo. Eu acho que a teologia é 100% fundamentada no conhecimento humano. Eu acho mais válido pedir ao Espírito Santo para ensinar. Também discordo. Eu acho que fazer teologia não vai te fazer mal. E ela é fundamentada no conhecimento humano? Sim. Mas se você tiver um professor que é inspirado divinamente, logo você vai ter muita valia na teologia. Então, a teologia, o mais conhecimento nunca é ruim. O mais conhecimento ele é ruim se você não tem experiência com o Espírito Santo. Senão só vira conhecimento. Mas desde que você tenha relacionamento com o Espírito Santo, se você fizer teologia ou fizer qualquer outro tipo de curso, vai ser só mais ferramenta que você vai ter o Espírito Santo lhe usar. Dizem que a teologia é para quem quer se tornar pastor. Também não. Teologia é para todas as pessoas que desejam se aprofundar no conhecimento bíblico, tá? Mas o foco aqui é mostrar que você não precisa disso para entender a Bíblia a fundo. Você precisa? Não, não precisa. Você precisa ser dedicado no sentido de ler e ser sensível ao Espírito Santo no sentido de receber revelação. Então você pode ter muito conhecimento, você pode ser pastor, você pode ser pregador, você pode ser mentor, você pode ser professor de Bíblia sem fazer teologia, tá? Muito menos ouvir a voz de Deus, você não vai precisar de teologia para ouvir a voz de Deus. E o último inimigo, pessoal. Esse aqui é a chave, é a chave. Terceirizar a responsabilidade do seu entendimento bíblico. O que acontece muito na cultura cristã religiosa, seja ela católica ou evangélica, as pessoas pensam o seguinte: eu vou na igreja para ouvir a pregação do meu pastor. Logo, elas terceirizam para o pastor, para o líder, para o professor, o entendimento bíblico. Elas em si não se sentem na responsabilidade de se aprofundar na Bíblia, porque pensam que o aprofundamento bíblico é uma responsabilidade, uma função de quem tem um cargo ministerial, certo? Então, elas até têm uma fome sincera, elas vão para o culto, elas vão para a EBD, elas querem entender mais da Bíblia, mas elas estão o tempo todo numa postura de isso é função dele, me ensinar. E isso é muito inconsciente, tá? Por exemplo, você quer ver você perceber se você tem esse inimigo? Você nunca sentiu uma necessidade, até pouco tempo atrás, porque se você está aqui, você está sentindo essa necessidade, mas até pouco tempo atrás você não sentia a necessidade de assumir a responsabilidade de entender a Bíblia a fundo. Se você nunca sentiu essa necessidade, você terceirizava. Para alguém, isso daí você estava terceirizando. Para alguém.
Então, eu vou lá no culto eu ouço a pregação da semana, eu vou lá na EBD, ou vou lá, agora tem o YouTube, né, a live, o Store. Vou lá no YouTube, eu vi a pregação de fulano de tal, porque eu gosto do jeito que ele fala, e tudo isso não tem problema nenhum. O grande problema é que quando você terceiriza, você depende. E grava isso aí, ó. Quem depende não amadurece. Nunca. Ó, quem aprende não depende. Mas quem não aprende, depende. E quem depende, não cresce. Acho que todos vocês conhecem um homem de 40 anos que ainda depende dos pais. Uma mulher que ainda depende dos pais. É um homem só no nome, né? Mas não amadureceu. A ponto de tomar as suas próprias decisões e ser responsável pela sua própria vida e pela sua família. Tudo que te gera dependência te limita do crescimento. A única coisa, a única fonte que você deve depender é o pai. Então, Abner, quer dizer que eu não tenho que ter pastor, quer dizer que eu não tenho que ter líder, quer dizer que eu não tenho que ter mentor. Não, você pode ter tudo, você não pode depender. No momento que você depende, você é castrado no seu amadurecimento. Hoje eu estava numa sessão com uma aluna de mentoria individual e nós estamos na metade do processo. Hoje entramos na metade do processo. E eu faço um processo de visitar o coração. Nesse momento eu cheguei para ela e falei assim, ó, hoje nós vamos visitar o seu coração, só que eu não vou fazer nada, você vai fazer sozinho. Por quê? Porque nós já estamos na metade do processo e daqui para lá você tem que aprender a fazer tudo sem mim. Porque o objetivo de um mentor é conduzir uma pessoa do ponto A para o ponto B e não gerar dependência. No momento que a pessoa vai passar a depender de mim, eu castro ela. Eu castro. E esse é um grande problema, muito grande problema da religião. Por quê? Novamente, eu não sou um revoltado, tá? Eu só enfatizo os pontos na religião que machucam e atrapalham o crescimento de pessoas. E isso são coisas que eu sento e converso. Por exemplo, meu pai, ele é um pastor líder de uma igreja física. De vez em quando eu vou lá pregar, vou lá, eu não tenho problema nenhum. Eu participei grande parte da minha vida, mesmo depois de ter desconstruído a mentalidade religiosa, eu continuei participando da igreja física. Eu não vejo problema nenhum com isso. Só que o que eu vejo de problema é quando o líder centraliza-se, centraliza a igreja nele. Então, a pessoa tem que estar no culto, tem que estar na reunião de célula, tem que estar centralizando tudo. E aí, como eu percebo que uma igreja não vai crescer ou as pessoas que estão ali não vão crescer? Quando o líder não tem essa mentalidade de que ele tem que conduzir as pessoas a Cristo e não a ele. E se você não tiver essa consciência e você tiver um líder sobre você, você precisa perceber se ele está conduzindo você a Jesus ou a ele mesmo. Porque é uma das coisas que mais acontece. Eu já participei de mover de celular, eu já tive mais de 3, 4 células, já tive mais de 40 discípulos debaixo de mim, já orientei muito homem de discipulado. Então eu sei que isso acontece e conheço muitas pessoas de diversos tipos de igrejas. Então o grande problema é que a manipulação acontece quando eu fico dependente da igreja, do prédio, da palavra do pastor para conduzir minha vida espiritual. Aqui está o grande problema: dependência. E dependência só acontece quando você terceiriza. Aí a pergunta da Fernanda. Não posso escutar e aprofundar depois no conhecimento? Não traria também mais conhecimento? Novamente, mesma coisa. Extremamente válido. Você vai lá no lugar onde você frequenta, ouve a pregação. O grande problema não é você fazer isso. Eu acho que as pessoas têm que ter comunhão, têm que congregar. Lógico que eu não acho que isso precisa ser num prédio. Mas se você decidiu congregar num prédio, para mim não tem problema nenhum. O que você não pode, lembra dessa palavra, depender. É isso. Por exemplo, se você não for no prédio
Se você não for no culto de domingo, na segunda, você ainda assim consegue ouvir o Espírito Santo para as direções da sua vida? Sim, então você não está dependendo. Show. Você pode ir para qualquer lugar. Você pode participar de qualquer coisa. Agora, não, eu preciso ir no culto para pegar a palavra da semana. Ah, eu fiquei 2 semanas sem ir no culto. E, cara, parece que eu tô afastado de Deus. Então você é uma criança que depende e logo não amadurece. Logo vai morrer espiritualmente. Entende? Como começa essa dependência? Boa pergunta. A dependência começa quando você terceiriza. Aqui, volta para os 5 inimigos. Por exemplo, se você participa de uma comunidade hoje e você até hoje não decidiu se aprofundar na Bíblia, você está terceirizando. Você está terceirizando para o pastor, para o líder, para o professor lá. Então, a primeira coisa que você precisa fazer hoje é: eu vou aprender a ler a Bíblia e ouvir Deus através da Bíblia para tomar as minhas decisões. É isso. Você tem que assumir a responsabilidade sobre sua vida espiritual. Enzio, nenhum desses é meu inimigo. Show, irmão. Muito feliz por você. Muito feliz. Geralmente é o medo e o desespero das pessoas que as deixam vulneráveis. Sim, é o medo gerado pela própria manipulação, certo? E isso é um grande problema, pessoal, que você tem que tomar muito cuidado, porque isso, de novo, é inconsciente, é cultural, tá? E eu não tô fazendo que líderes fazem isso por maldade, não. É inconsciente, tá? Ele acha que a pessoa precisa estar lá, precisa estar perto dele. Não, eu tenho. Por exemplo, eu sei porque eu fiz isso, pessoal. Eu fiz isso muitos anos da minha vida. Eu acho que eu tenho que guiar as pessoas. Não é um homem que guia outro homem, é o Espírito Santo, certo? Abner, mas a pessoa não é mais experiente? Sim, só que a pessoa, por ser mais experiente, cada vez mais ela tem que lhe mostrar como assumir responsabilidade sobre sua própria vida espiritual. Vamos dar um exemplo? Eu vou dar outro exemplo, porque isso aqui é muito. É um dos maiores problemas da religiosidade, que é a terceirização. Vou te dar outro exemplo. Você está com um problema financeiro. Aí você vai no seu líder para ele orar. Eu vou me colocar como líder, tá? Para não ficar criticando os outros. Aí você vem a mim e eu, Abner, ora por mim para que Deus me traga clareza e revelação na minha vida financeira e tal. Não tem problema nenhum, vou orar por você. Beleza. Eu oro por você. Passa uma semana, você vem de novo pelo mesmo problema. Se eu orar de novo, eu estou alimentando a sua dependência de mim. É um simples comportamento. É um simples comportamento. Como assim, Abner? Se você vem de novo, eu vou ter que sentar com você e falar assim: o que está acontecendo? Ah, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo outro, tá acontecendo aquilo outro. Beleza. Ok, tá. Como que você conversa com o Espírito Santo? Como que você lê a Bíblia? Como que você ouve o Espírito Santo? Como é que você ouve do Espírito Santo para a direção de sua vida? A pessoa pode ficar assim: ah, mas eu não ouço o Espírito Santo. Tá, então aí tá o problema. Então eu vou encaminhar ela a algum ferramenta, eu mesmo vou ensinar, vou encaminhar ela a ler um livro, vou encaminhar ela a algum estudo onde ela aprenda por si mesma a fazer isso. Esse é o objetivo do líder. O líder tem que fazer com que as pessoas aprendam, cresçam e voem. Não fiquem grudados nas minhas asas, tá? Ou na asa de qualquer pessoa. Percebe? Então, isso acontece quanto mais. Se você já tenha. Todo mundo já tem. Todo mundo não, mas grande maioria das pessoas já tem o problema com terceirizar. Isso está intrínseco na origem do ser humano. Sabe onde isso começou? Você sabe? Aonde começou a terceirização de problema? Começou em Adão. Quando Adão pecou e Deus perguntou para ele, o que que ele falou? Foi a mulher que tu me deste. Começou lá. Então todos nós temos uma raiz de terceirizar nossos problemas. É culpa do país, é culpa do presidente, é culpa da crise, é culpa do meu marido, é culpa da minha mulher, é culpa da. Cara, o tempo todo a gente está fazendo isso. É da nossa natureza. Então, quando envolve relacionamento com Deus, nós também terceirizamos isso de forma natural. E se nós já terceirizamos de forma natural e nós encontramos um líder que gosta de ser o centro das atenções, pô, problema tem detectado. Mas em um momento em que a pessoa está emocionalmente abalada, é justo pedir uma intercessão? Claro.
Claro. Novamente, o que eu tô falando, vocês, ó, eu vou falar uma outra fase para deixar mais claro. É, você precisa e sempre vai precisar de pessoas. Grava isso. Você precisa e sempre vai precisar de pessoas. O que você não pode é depender. Deus nos fez para comunhão, para um ajudar o outro, para um levar a carga uns dos outros. Sempre. Isso sempre vai existir. O que não pode existir é eu depender do outro para me relacionar com Deus. É isso que não pode acontecer. Nunca na sua vida. Você tem que ter autonomia para ouvir a voz do Espírito Santo, para ler sua Bíblia, para fazer seu devocional, para ser direcionado sobre como tomar decisões na sua vida. É isso. Porque, grave disso, uma das coisas que o diabo quer também que você faça é o isolamento. Eu não preciso de pessoas, eu não quero mais pessoas. Isso também é o diabo, filho. Da mesma forma que a dependência te destrói sua vida espiritual, o isolamento também destrói. Então você precisa sim ter comunhão. Eu sou uma pessoa que leio o livro de outros homens e mulheres. Eu sou uma pessoa que ouço outros homens e mulheres. Eu faço isso na minha vida, mas eu não preciso deles para ouvir Deus. E Deus usa eles para falar comigo? Sim. Mas e se Deus não usar? Eu vou ouvir Deus através da minha Bíblia sozinho. É isso. Ter autonomia, tá? Agora vai lá. Dos cinco inimigos, quantos vocês perceberam que vocês têm? Já me senti culpado e envergonhado em pedir para alguém orar por mim. Então, é orgulho isso que chama. Foi mal, deu uma palavra na lata, né? Nem alisei. É orgulho, porque todos nós precisamos de ajuda em algum momento. Esse ano, eu entrei numa situação desafiadora e Deus me mandou pedir ajuda. E eu só saí da situação porque eu pedi muita ajuda. Muita. Ajuda de oração, ajuda de conselho. Então eu sei, hoje, eu sei o poder de pedir ajuda, mas eu também sei que é o orgulho quando a gente não quer pedir. Porque aconteceu comigo. Então, assim, não quero pedir ajuda de oração. Por que que as pessoas vão pensar de mim? Pode ser coisas que passam na nossa cabeça, mas é o orgulho, certo? Ok? Beleza, vamos lá. Dos cinco inimigos, qual você percebeu que você tem, ou quais você percebeu que você tem? Manda aí. Três. Os últimos dois que eu falei, só para lembrar aí, ó. Terceirizar a responsabilidade e pensar que é necessário fazer teologia. Dois. Deixa eu ver se eu tenho um bagulho com cinco aqui. Não. Quase solto aqui. Eu estou aprendendo a depender do Espírito Santo, mas preciso também de pessoas. Perfeito. O três só. Só o quatro que não. Tá. Beleza. Dois e três. Legal. Beleza. Show. Então vamos lá. Vocês querem saber o que é a Bíblia? Lembra que eu falei? Comecei falando, a Bíblia não é um livro religioso, tá? Agora eu vou falar o que a Bíblia é, ok? Vamos lá. A Bíblia é um documento de Deus para seus filhos, onde contém seus direitos, privilégios e deveres no reino. A Bíblia é a constituição do reino de Deus. Porque Jesus nunca veio pregar a religião do cristianismo, dos evangélicos ou do católico. Ele veio trazer um reino. Logo, o reino precisa de um código de leis, que é um documento. E aí vem o segredo. Tudo que está no documento é direito seu. É loucura, né? Simples, mas muda tudo. A Bíblia é um documento.
E por ser um documento, lá contém seus direitos como filho de Deus, seus privilégios e também seus deveres. Qual deve ser a conduta no reino? Qual deve ser o comportamento no reino? Porque todo reino tem uma cultura, uma forma. Se você for lá no reino da Inglaterra, eles falam a mesma língua, eles se vestem parecidos, há uma cultura. Lembrei do regimento interno do condomínio. Show! Constituição do reino. Perfeito. Cara, se você pega isso aqui e fala assim, ó que muito louco. Ó que muito louco isso aqui. Quando o diabo, que é do reino espiritual, das trevas, do reino das trevas, quis confrontar Jesus, Jesus trouxe o quê? A lei. Falou assim, ó, por que você não faz com que essa pedra vire pão? Está escrito isso e isso no documento. Ah, por que que você não faz isso e aquilo? Por que que você não se joga daqui? Porque lá no documento de Deus está escrito que os anjos vão te guardar. Mas no documento também está escrito isso. Documento. Isso aqui é o poder. Tudo que está aqui é direito meu. Tudo que está aqui é direito seu. Todas as chaves e princípios para você acessar as coisas do mundo do espírito estão aqui. E aí, quando eu medito nisso, conduzido pela voz do Espírito Santo, bum, é uma explosão absurda na nossa cabeça. Certo? Então, hoje eu precisava fazer o quê? Remover os limites, tá? Remover essas 5 crenças aí. Ah, mas não existe mais? Deve existir, lógico. Não sou o dono da verdade. Mas quando eu estudei bem, quis resumir o máximo, eu encontrei nessas 5. E também nas reclamações, nas próprias palavras dos alunos, eu encontrei essas 5 aí. Então, a Bíblia é um documento. Eu vou fazer um desafio com vocês, tá? Qual é o desafio? Na próxima aula, eu vou falar como você ouvir Deus através da Bíblia. Que é quinta-feira, tá? Boa noite, Enzo. Grato pela sua presença. Ó, na quinta-feira eu vou falar como ouvir a voz de Deus através da Bíblia. A revelação? Sim, a revelação. A revelação é quando eu ouço a voz de Deus. Só que eu vou dar um exercício para você fazer até quinta-feira, tá? Qual é o exercício? Amanhã ou hoje ainda, para quem quiser, você vai começar a ler um livro da Bíblia que dê para você terminar até quinta-feira, tá? Filemão, Tito, tem Tiago, livro de 5 capítulos, 4 capítulos, 3 capítulos, tem um monte no Novo Testamento, tá? Novo Testamento, tá, gente? Novo Testamento. Pega as cartas ali e lê uma das cartas. Escolha uma. E o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte: você vai ir no Bible Project lá no YouTube e vai digitar lá. Por exemplo, você vai escolher o livro de Filemão. Você vai colocar Bible Project, livro de Filemão. Você vai assistir todo o vídeo que conta o contexto de Filemão. Assistiu? Você vai ler o livro de Filemão todinho, um capítulo só. E você vai escrever num bloco de notas ou num caderno o que você entendeu do livro. Por ser um livro pequeno, o entendimento é rápido, sei lá, metade de uma folha, 3, 4 frases, você vai conseguir escrever. Então são 3 passos. Assistir o vídeo do Bible Project. Segundo, ler o livro. Terceiro, escrever o que entendeu do livro, tá? Esse é o desafio que eu dou para vocês até quinta-feira. Quinta-feira, às 21 horas, eu vou trazer a aula. Como ouvir a voz de Deus através da Bíblia. Hoje foi remover os inimigos para quinta-feira nós falarmos de prática de como ouvir.